Boa tarde, turma. Hoje eu vou fazer a correção de alguns exercícios do livro para ajudar vocês na hora de estudar. Vocês vão ver que alguns a gente até já fez correção em aula, tá? Mas eu quis fazer de novo porque eu vou englobar todos os assuntos que vão cair no teste. Então, o teste na segunda-feira. Segunda-feira, hoje é dia 17, né? Segunda-feira é dia 22 de junho, tá? Vai cair o capítulo 6 sobre as bases moleculares da vida. Então, água, lipídios, carboidratos, proteínas. Quando a gente fala as enzimas dentro daquele grupo das proteínas, se eu falo dos ATPs, ácidos nucleicos, né? Claro que vocês não precisam se apegar em cada detalhe mínimo, não. Presta atenção no que eu abordei em sala de aula. As aulas estão gravadas lá no Classroom. Tem as videoaulas para ajudar vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Então, vamos lá. Estou na página 163. Vou começar aqui, ó. Aqui é a partir da água, tá? Deixa eu ver se é essa daqui. Tá, vamos fazer essa daqui primeiro, essa número 2. Que alternativa apresenta em ordem decrescente de abundância as proteínas orgânicas que compõem um ser vivo? Ácidos nucleicos, proteínas, glicídios e lipídios. Lipídios, glicídios, proteínas, ácidos nucleicos. Proteínas, glicídios, ácidos nucleicos e lipídios. Proteínas, lipídios, glicídios e ácidos nucleicos. Quando tá falando a ordem decrescente, tá? É do maior para o menor, tá bom? Então, o que a gente mais tem no nosso corpo é proteína. Então, você ficaria entre a letra C e a letra D. Posteriormente, né, depois da proteína, o que a gente mais vai ter vai ser os lipídios, tá? Depois os glicídios, lembra que glicídios são açúcares e ácidos nucleicos é quando eu falo de DNA e RNA. No nosso caso, nosso material genético é DNA. Então, a 2 seria a letra D. Falando sobre a água, ó. A substância química mais abundante em um ser vivo é água, açúcar, DNA, lipídio ou proteína? Obviamente que é água, porque a água, quando a gente vai ver a composição do nosso corpo é composto de 60% a 70% da água, dependendo de qual órgão a gente está falando. Se for um órgão que tem uma alta atividade metabólica, vai ter mais água. Se for um com menos atividade metabólica, tipo os ossos, eles terão menos água. Mas a água é o que a gente mais tem no corpo. Aí agora falando da 4 às 7 aqui. Tem A, hidrólise, B, condensação, C, hidrofílica, D, hidrofóbica. Vamos lembrar, hidrólise é quebra, tá? Lise é quebra. Hidrofílica, eu tô dizendo quando aquela substância ela tem afinidade com a água. Hidrofóbica é quando ela não tem afinidade. Fobia lembra medo, né? Ela tem medo de água. Então aqui, como é chamada a substância cujas moléculas não interagem apreciavelmente com as moléculas de água? Essas são substâncias hidrofóbicas, então letra D. 5. Como é chamada a substância cujas moléculas interagem fortemente com as moléculas de água? Então elas são hidrofílicas. Qual é o nome da reação química em que ocorre união de moléculas reagentes com a formação de água como produto final? A água como produto é uma reação de condensação. A água como reagente é uma reação de hidrólise. E é isso que a 7 estava perguntando. Qual é o nome da reação química em que ocorre quebra de moléculas com a participação da água como reagente? Aí sim, aí é hidrólise. Condensação é quando ela é produto, tipo, igual lembra quando a gente falava que 2 aminoácidos se juntam, você tem a liberação de água. Então a água é um produto final, tá bom? Agora sobre proteínas, né? Para degradarmos uma proteína a seus aminoácidos constituintes, precisamos quebrar. Vamos lembrar, os aminoácidos, eles têm ligações peptídicas ou de hidrogênio entre eles. Quando a gente fala de aminoácidos, são ligações peptídicas. Ah, gente, só um detalhe, eu estou corrigindo aqui, falando, vocês podem ir, recomendo inclusive, vocês pararem o vídeo assim que eu terminar de ler, tentar responder e depois dar play para ver a correção. Eu acho que isso é uma forma de você testar, ao invés de só receber todo o gabarito, tá? Então, quando eu falo de ligação entre aminoácidos, eu falo de ligações peptídicas. E aí a ligação peptídica consome água como reagente ou consome gás oxigênio como reagente? Aqui eu colocaria a letra A, tá? Então, uma ligação peptídica.
9. Quando uma proteína se desnatura, ela... Vocês lembram o que é desnaturação de proteínas? É quando ela muda o seu formato. Lembra que a proteína tem a estrutura primária, que é só um monte de aminoácidos, aquela ligação peptídica, né? Uma cadeia polipeptídica, que a gente dá o nome, que são vários aminoácidos, uns ligados aos outros. Isso é uma cadeia, uma estrutura primária. A estrutura secundária é quando essa cadeia ela começa a se enrolar. A estrutura terciária é quando essa cadeia já enrolada enrola sobre si mesma. E a quaternária é quando você tem tipo duas proteínas que estão super enroladas sobre si mesmas e elas ainda se enrolam umas sobre as outras. Então, ó, se eu fosse representar a estrutura primária, tipo uma linha reta com vários aminoácidos aqui, tá? Bem drúxulo esse desenho. Estrutura secundária, ela começa a se espiralar, a se enrolar sobre si mesma. Terciária, ela se enrola sobre si mesma de várias formas, vira um novelo aqui, né? E a quaternária é quando eu falo que uma que já está toda embolada vai e ainda se enrola com outra também toda enroladinha. E aí quando eu falo de desnaturação de proteínas, eu estou falando que eu estou mudando o formato dessas proteínas. E aí o formato, a estrutura delas é modificada. E lembra que dependendo do grau de desnaturação, ela pode não voltar mais a ter a sua função. Então aqui, ó, quando uma proteína se desnatura, ela tem sua estrutura primária modificada? Não, porque você não está adicionando nem retirando nenhum aminoácido. Isso seria modificar a estrutura primária. Tem a sua estrutura espacial modificada? Tem. A gente já sabe que seria a letra B. Sofre hidrólise? Quebra? Não, desnaturação é só a mudança no formato, não é a quebra. Tem suas ligações peptídicas quebradas? Também não. Então, se ela desnatura, ela modificou a sua estrutura espacial. Lembra que tem algumas coisas que podem afetar, né, a estrutura de uma proteína. Temperaturas muito altas, pH, né, mudanças de pH, isso tudo pode afetar. 10. Se fosse possível separar as 4 cadeias polipeptídicas que constituem uma molécula de hemoglobina, hemoglobina, gente, é a proteína que tem lá dentro dos glóbulos vermelhos, tá? É graças a essa proteína associada com ferro que os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias, podem e conseguem carregar os gases. Então, ó, se fosse possível separar as 4 cadeias polipeptídicas que constituem uma molécula de hemoglobina, porém sem alterar a estrutura espacial, de cada uma delas, estaríamos modificando qual a estrutura da proteína? Pô, pensa, falei da hemoglobina, eu falei que tem 4 cadeias com vários aminoácidos, cadeia polipeptídica, é isso que está dizendo, vários aminoácidos. Eu estou separando as 4 cadeias, mas sem modificar o formatinho delas. O que eu modifiquei nisso aí? A estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária? Com certeza foi a quaternária, porque se você tinha uma aqui toda enrolada, aí você tinha outra aqui toda enrolada, aí outra proteína aqui totalmente enrolada e por último aqui uma. Se você está separando elas mantêm a estrutura terciária delas. A gente dá o nome de estrutura quaternária quando você tem várias proteínas super enroladas umas sobre as outras, tá? Então, se você separa, você está separando a quaternária. Aí, do 11 ao 14, né? Tem desnaturação, estrutura primária, ligação peptídica, modelo chave-fechadura. Que tipo de ligação une 2 aminoácidos adjacentes, quer dizer, um ao lado do outro, um seguido do outro, tá? Em uma proteína. Obviamente que é uma ligação peptídica, letra C. Qual dos termos se refere à sequência de aminoácidos em uma proteína? Se eu falo vários aminoácidos, eu posso dizer que é o quê? Seria desnaturação, seria estrutura primária, ligação peptídica ou modelo chave-fechadura? Em sequência de aminoácidos, eu estou dizendo que é a estrutura primária, né? Então, B. Nossa, que B horroroso. 13. Qual dos termos se refere à ideia de que a especificidade das enzimas depende de um encaixe entre a estrutura delas e os substratos? Isso daqui é o modelo chave-fechadura, letra D. Lembra que cada enzima vai ter um substrato específico que encaixa para que você consiga, né, para que a enzima consiga quebrar aquele substrato. Então, falando de uma forma mais prática,
A enzima que quebra o amido na boca, começa a quebrar o amido, né, que é a amilase salivar, ou também chamada de pitialina, ela é uma proteína, mas ela tem um poder catalítico. Ela consegue pegar o amido e quebrar o amido em duas partes distintas. Então, mas ela, se você pegar uma proteína da carne, por exemplo, ou um lipídio, né, que é uma gordura, se você colocar nessa enzima, ela não vai reconhecer e não vai conseguir quebrar, porque existe esse modelo chamado chave-fechadura. Para cada chave, há uma porta que você consegue abrir. Então, para cada substrato, você tem uma enzima que vai conseguir quebrá-lo, tá? E 14, como se denomina a alteração na estrutura espacial de uma proteína, seria desnaturação, letra A. Aí, continuando aqui. Considere as alternativas a seguir para responder as questões 15 e 16. Aqui, essa que está errada, não, tá certa. Fosfolipídio, enzima, colesterol, substrato. Lembra de quando eu estou falando fosfolipídio, eu encontro fosfolipídios lá nas membranas plasmáticas, né? É um grupo fosfato ligado a um glicerol e ligado a ácidos graxos. Ácidos graxos são cadeias de carbonos bem grandonas, tá? Pode ser saturado ou insaturado. Mas essa parte de química você não precisa se apegar tanto não. Eu quero que você entenda a funcionalidade disso, né? Onde que você encontra esse tipo de composto químico, qual a função. Colesterol é um tipo de lipídio também, né? Só que o colesterol, nossa, tá um maior barulho por conta de obra aqui em casa. Só que o colesterol, levei até susto. O colesterol, ele é muito importante para você produzir alguns hormônios, tipo testosterona, progesterona e estrógeno. Ele é conhecido como um hormônio também, que é o hormônio do estresse, mas ele ajuda a pessoa a ficar mais ligada, mais atenta, né? Mais desperta, quer dizer. Isso é enzima e substrato, tá? Que denominação recebe uma proteína que aumenta a rapidez de uma reação química, sendo regenerada ao final do processo? Quem vai fazer? Qual que é a proteína que faz o processo ficar muito mais rápido e ela não é quebrada? É tipo, ela é lindíssima, no final ela tá pronta para uma outra. Ela já pode ser utilizada para uma outra reação. De todos os 4 aqui, é a enzima. A enzima é aquela assim, ó, ela é bem sagaz, ela chega, quebrou o substrato, barulheira, quebrou o substrato e depois ela, pronto, tô pronta para uma outra aventura de quebrar substratos, tá? E a 16, qual é o nome genérico de substâncias que sofrem transformações químicas em uma reação enzimática? Que sofre transformação química com uma reação com enzima é o substrato, né? Você quer quebrar o substrato usando enzimas. Agora, partindo para lipídios. Eu lembro que tinha uma que estava errada, mas eu acho que era no outro capítulo. Acho que é. Que tinha aqui, estava aparecendo de forma errada, mas enfim. Lipídios. Considere as alternativas a seguir para responder as questões 17 e 18. Lipídios também são chamados de gorduras, mas lembra que o lipídio ele pode ser sólido na temperatura ambiente, que é o caso de manteiga, gordura, aquela banha de porco, ou ele pode ser líquido, tipo óleo, azeite, óleo de cozinha, óleos que têm sementes. Os lipídios, eles são super importantes para o nosso corpo, eles fazem parte da membrana plasmática. Os lipídios é um tipo de reserva também de energia, porque você pode armazenar gordura e caso precisa produzir energia futuramente, se você não tiver glicose, você pode quebrar o lipídio para produzir, tá, energia. Então, o lipídio é muito importante no geral. Uma coisa importante de se lembrar de lipídio, lembra que existe o chamado colesterol bom e o colesterol ruim. Lembra que quando a gente fala do HDL e o LDL. O HDL, eu falei que a abreviação para te ajudar pode ser hoje Deus livra e o LDL logo Deus leva. Porque o LDL é um tipo de lipídio que ele permite, né? É um colesterol associado com lipídio, né, e tal. Ele permite com que mais gordura fique lá dentro do vaso sanguíneo, então pode acabar obstruindo a passagem do sangue e aí afeta a circulação do corpo todo. Agora o HDL não, ele pega aquele excesso de gordura dos vasos e leva lá para o fígado para ser metabolizado. Então o HDL é bom. Quando você faz um exame de sangue tem que ter mais HDL do que LDL no seu corpo, tá? Isso é a recomendação. Então vamos ver, fosfolipídios,
lipídios, triglicerídeos e enzimas. Aí a gente tá na 17, né? A hidrólise de determinada molécula produziu glicerol e ácido graxo. Opa, passou por cima, mas tudo bem. Isso indica que ele pertence ao grupo dos triglicerídeos, tá? Triglicerídeos são você fala, na verdade, de um glicerol junto com 3 ácidos graxos, tá bom? Então, os triglicerídeos seria nisso. Nossa, eu vou até fiquei na dúvida agora. Deixa eu ver, glicerídeos. Agora eu fiquei... É um glicerol, isso mesmo, tá? Um glicerol com 3 ácidos graxos. Me deu um tilt aqui na cabeça, mas é isso mesmo, ó. Tipo isso aqui. Ó, deixa eu abrir essa imagem, fica mais fácil. O glicerol aqui, que no caso é glicerina, mais 3 ácidos graxos. Esse é um glicerídeo. Triglicerídeo, né? Aí, óleos, gorduras, ceras e carotenoides são exemplos de fosfolipídios, enzimas, lipídios ou triglicerídeos. São exemplos de lipídios. Lembra que do grupo de lipídios você tem ceras, tipo cera de abelha, tem as gorduras. Os carotenoides são aqueles pigmentos acessórios que ajudam na fotossíntese, tipo a beterraba, a cenoura, tem bastante beta-caroteno, que é um lipídio. E isso é muito bom pra gente, porque quando a gente ingere, ele é precursor. Você precisa ter o caroteno para produzir a vitamina A, que está associada a ter uma visão boa, tá? Então, eles são super importantes. Aí, continuando aqui, vamos ver a de glicídios. Considere as alternativas a seguir para responder as questões 19 e 20. Dissolução, ionização, condensação e hidrólise. A produção de um disacarídeo, gente, você tem que lembrar de 2. São 2 monossacarídeos. Monossacarídeo é a menor parte quando a gente fala de um glicídio, que é a mesma coisa que carboidrato e um nome comum chamado de açúcar. Então, monossacarídeo é aquele que as enzimas não vão quebrar, é a menor parte que ele consegue ser quebrado. Disacarídeo, você tem 2 monossacarídeos juntos, né? Polissacarídeo, você tem inúmeros, milhares monossacarídeos juntos. Aí, ó, a produção de um disacarídeo ocorre pela união de 2 monossacarídeos com perda de uma molécula de água. Qual o nome desse processo? Se você tem perda de água, a água é um produto, né? Então, seria condensação. Aqui, ó. E aí, a reação de degradação de uma molécula de amido produz moléculas de glicose consumindo água. Se você usou água para produzir, o nome do processo é hidrólise. Hidrólise, você utiliza a água como reagente. Continuando. Glicose, amido e lactose são exemplos, respectivamente, de glicose. Não tem como quebrar a glicose com as enzimas, é a menor parte. Então, eu já sei que é um monossacarídeo. Eu ficaria entre a letra A e a letra B. Amido. Amido é grandão. Amido tem milhares, tem várias glicoses fazendo parte do amido. Então, se ele é grandão, eu sei que ele é um polissacarídeo. E no caso, a lactose são 2 monossacarídeos juntos, então seria a letra B. Vou até mostrar aqui para vocês, aproveitar que a imagem está aberta aqui. Ó, a lactose, quando eu falo da lactose, é isso aqui, ó. A lactose é isso. Se você quebra a lactose com uma enzima chamada lactase, você vai ter uma molécula de glicose e outra de galactose. Então, a lactose é um disacarídeo que nada mais é que a junção de uma glicose com uma galactose, ok? Continuando aqui, então, ácidos nucleicos. Considere as alternativas a seguir para responder as questões 22 e 23. Ácido nucleico, base nitrogenada, nucleotídeo, adenosina. Qual das alternativas refere-se a uma substância formada por nucleotídeos ligados em sequência? Vamos lembrar quem são os nucleotídeos? Ó, vou colocar aqui, ó, nucleotídeo. Olha o nucleotídeo. O nucleotídeo vai ser um grupo fosfato. No caso do DNA, é um açúcar, né? Uma desoxirribose. O açúcar leva o nome de pentose, porque tem 5 carbonos. E uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas podem ser adenina, citosina, guanina ou timina, no caso do DNA. No caso do RNA, você só substitui a timina pela uracila, porque não tem timina no RNA. E no caso do RNA também,
O nucleotídeo é uma ribose. Então, aqui, ó, nessa imagem, tá mostrando, isso é um nucleotídeo, vai ser o açúcar, né? Vai ser uma ribose no caso do RNA. Lembra, ribose R de RNA. E no caso do DNA vai ser uma desoxirribose D de DNA. Então, voltando aqui, né? Qual das alternativas refere-se a uma substância formada por nucleotídeos ligados em sequência? Ligados em sequência, eu estou falando do ácido nucleico. Então, letra A, aqui, ó. Se você for olhar o DNA, vou até pegar a imagem aqui também, ó. DNA nucleotídeo. Deixa eu ver se aparece. Tem uma imagem boa aqui. Esse daqui é o DNA. Se você fosse dar um zoom, olha só, tem um nucleotídeo ligado a outro. Então, o carbono do açúcar aqui de um se liga ao grupo fosfato do outro e assim sucessivamente nos dois sentidos. Então, por isso que são vários nucleotídeos em sequência. Ó, barulheira. Uxi! 23. Qual das alternativas refere-se a uma molécula formada pela união de uma base nitrogenada, um glicídio, pentose e um grupo fosfato? Isso a gente acabou de falar, que seria C, né? Isso é um nucleotídeo. E agora... Ah, não, a outra já é outra questão, ó. Qual a alternativa correta sobre os ácidos nucleicos 1 e 2, cujos resultados da análise química estão mostrados na tabela a seguir? 1 e 2... Tipo de glicídio, desoxirribose e o outro é uma ribose. Olha as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Olha a outra, adenina, uracila, citosina e guanina. Você poderia saber que esse primeiro, aqui eu estou falando que é o DNA e o 2 aqui é o RNA. Como é que eu posso ter tanta certeza disso? Tem duas coisas que você pode observar. O tipo de açúcar, ó, o açúcar começando com R, R de RNA, o outro D de DNA. E olha aqui, essa amostra 2 tem uracila, somente o RNA que vai ter uracila, tá? Então, a alternativa aqui trata-se de DNA em ambos os casos, não. RNA em ambos os casos, não. O ácido nucleico 1 é o DNA e o 2 é o RNA. Então, seria a letra C. Agora falando do ATP. O ATP a gente chegou a falar bastante também na aula sobre respiração celular, né? O ATP é a moeda energética. A ATP significa adenosina trifosfato. Então você tem 3 grupos fosfatos ligados a um açúcar e ligados a uma base nitrogenada que é uma adenina. Aí tá botando o trifosfato de adenosina é um ácido nucleico, lipídio, monossacarídeo ou um nucleotídeo? É um nucleotídeo, a estrutura química dele é muito parecida. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, ATP. Quando você vai ver um ATP, ó, você tem um açúcar que é uma ribose associada a uma adenina e a 3 grupos fosfatos. A grande diferença disso daqui para um nucleotídeo de RNA é que ao invés de ser 3 grupos fosfatos, você tem um só, tá? Isso daqui é um fosfato, ó, o fósforo aqui no meio. E a base nitrogenada poderia trocar, não somente a adenina. Então essa é a estrutura química de um ATP, a molécula de ATP, tá? Aí deixa eu ver quais dessas aqui eu vou fazer. Vamos fazer objetiva. Continua aqui. Número 32. Deixa eu ver, tem que ir para a próxima página. Aí aqui, vamos lá. As substâncias indicadas no gráfico acima constituem os componentes não minerais de tecidos vivos. A maioria dos tecidos tem ao menos 70% de um, cerca de 2% de 2 e no restante 3. Considerando a correta composição dos seres vivos, os números 1, 2 e 3 correspondem ao quê, né? Pô, 70%, maior quantidade, eu com certeza estou falando da água. Então, olhando as alternativas aqui, eu vejo que 1 marcando água é só a letra A e a letra B. Aí eu já ficaria em dúvida. Será que 2 é íons e pequenas moléculas e proteínas e 3 carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios? Ou 2 íons e pequenas moléculas e 3 seria proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios?
O que você tem mesmo é essa daqui, ó, muito mais água, seguido de íons e pequenas moléculas, e proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios depois, aqui, ok? Porque olha só, não está dizendo na composição do maior para o menor. Olha o tamanho que ele usa aqui, ele usa 70%. 2 é 2, então o resto, que é uma quantidade considerável, é de proteína, carboidrato, lipídio e ácido nucleico. Aí agora, deixa eu ver, vou corrigir a 35. Ah, não, essa aqui a gente chegou a falar em aula também, mas vamos lembrar. Considere os compostos apresentados na coluna superior e as características apresentadas na coluna inferior, assinale verdadeiro ou falso. Aí tá falando, 3 monossacarídeo é um tipo de carboidrato? Tá certo, é sim. 2B, vamos ver quem que é o 2. Sal mineral, molécula mais abundante na matéria viva? Não, falso. Então F. 3C, monossacarídeo composto orgânico? Sim, porque ele é feito de carboidratos, então é orgânico. Aí o próximo, 1C, água, composto orgânico? Não, a água é um composto inorgânico, não tem carbono na constituição. São 2 moléculas, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? 4C, qual que é o 4? Lipídio composto orgânico, tá certo? 5D, enzima composto inorgânico, errado, a enzima é uma proteína, ela é feita de carboidratos. 5A, enzima biocatalisador de origem proteica, sim, verdadeiro, tá? Então ficaria desse jeito aqui. Agora essas dos tubos, que teve gente que tinha ficado com dúvida também, né? No tubo 1 existe uma solução contendo células de fígado de boi, em 2 há uma solução de células extraídas de folhas de bananeira. Então aqui tem uma solução, fígado de boi, folhas de bananeira. Você deseja eliminar completamente todos os constituintes dos envoltórios das células. Para isso você tem 3 enzimas. C digere carboidratos, L digere lipídios, P digere proteínas. Para atingir o seu objetivo, gastando o menor número possível de enzimas, você deve adicionar em 1 e 2. Aqui você tem uma célula animal, né, que é do fígado do boi, e no 2 você tem uma célula vegetal. Lembra, gente, que a célula vegetal, deixa eu representar aqui, ó, você tem a membrana plasmática, só que do lado de fora da membrana plasmática você tem um açúcar, que é chamado celulose, que faz parte da parede celular. Então, se você for pensar a constituição da membrana plasmática, você tem lipídio, você tem proteínas. E você tem do lado de fora da membrana plasmática, a parede celular, que é feita de um carboidrato. Então, a célula vegetal, você vai ter que usar essas 3 enzimas aqui para você digerir. Já na célula animal, só tem a membrana plasmática. Então, a alternativa que mostrava isso era a... Aqui está escrito... Aqui seria D. É essa aqui que estava errada. Isso daqui é D e essa daqui é E. Ok? Então, a alternativa que estaria correta seria a E. Aqui, ó. Tá? Que é na célula 1, você vai usar enzimas que quebram lipídios e proteínas, porque a membrana plasmática tem os 2. E na célula 2, que é no caso uma célula vegetal, você vai usar enzimas que quebram carboidrato por causa da celulose, lipídios e proteínas por conta da membrana plasmática. Aí, deixa eu ver, continuando aqui. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Esse carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função: revestir as organelas, formar a membrana plasmática, compor a parede celular, acumular reserva energética. Eu estou falando em célula vegetal. O polissacarídeo mais abundante é a celulose e a celulose está lá para compor a estrutura da parede celular. Lembra que quando a gente fala de polissacarídeo, eu estou dizendo de celulose, que está presente na parede celular de plantas e alguns vegetais. Eu falo do amido, que é a reserva energética de plantas. Eu falo do glicogênio, que é a reserva energética de seres, de animais, assim, no geral, mas tipo, nós temos reserva na forma de glicogênio, mas também fungos armazenam na forma de glicogênio,
E tem também, qual foi que eu falei? A quitina. Quitina é um açúcar que é encontrado na parede celular de fungos, mas também no exoesqueleto, que é aquela casquinha que tem no inseto, num crustáceo, num aracnídeo, tá? Então, ó, a gota é um distúrbio fisiológico que causa dor e inchaço nas articulações por acúmulo de ácido úrico, um resíduo metabólico nitrogenado. Considerando a composição química dos diferentes nutrientes, que tipo de alimento o indivíduo com gota deve evitar? Rico em gordura, pobre em proteínas, rico em sais de sódio, rico em proteínas. Gente, vocês param para pensar. As proteínas, elas são feitas de aminoácidos. Os aminoácidos, olha como que eles são. Olha só, deixa eu achar para vocês aqui, ó. Um aminoácido. O aminoácido, ele tem um carbono no meio, ligado a um radical que pode modificar dependendo de qual aminoácido for, ligado a um hidrogênio, ligado a uma carboxila e ligado a um grupo amino, que tem o nitrogênio. Se aqui falou que ele está tendo problema com ácido úrico, que é um resíduo metabólico nitrogenado, ele tem que evitar ingerir alimentos ricos em proteínas, porque aí vai diminuir a ingestão desse nitrogênio que poderia virar esse problema que é a gota. Os lipídios compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas orgânicas tipicamente hidrofóbicas, ou seja, eles não têm associação boa com água. Diferentes lipídios podem cumprir funções específicas em animais e vegetais. Assinale a alternativa incorreta. Os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar luz solar, energia solar. B. Os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios, como por exemplo os hormônios sexuais. C. Os triglicerídeos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energética em animais. E D. O colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado. O que está errado aqui é somente a letra D. A principal fonte de energia para o fígado não é o colesterol, é o glicogênio, que é um polissacarídeo, um carboidrato bem grande. O colesterol não é a principal fonte de energia, agora o resto estava tudo certo. 4. Considere um planeta em cuja litosfera houvesse ausência de fósforo, mas em que os demais elementos químicos, elementos estivessem presentes como no início da vida da Terra. Neste planeta, formas diferentes de vida irão surgir. Dentre as macromoléculas biológicas citadas abaixo, tais como conhecemos, a que não teria que ser reinventada é quem? Quem daí não tem fósforo na sua composição? Ó, ATP, DNA, RNA, fosfolipídio ou glicídio. Pô, fosfolipídio já tá me dando uma dica, né? Aqui, fosfolipídio, tem? Então não. ATP, ó o fósforo aqui, adenosina trifosfato. E o DNA e o RNA, eles são feitos de nucleotídeos. Se você for olhar o nucleotídeo, lembra? Ele tem um grupo fosfato. Então, o único que não seria afetado, né, que não teria que ser reinventado, é o glicídio, porque o carboidrato não tem fósforo na sua composição. Aí, vamos ver a próxima, ó, 41 da FUVEST, é um dos vestibulares que eu mais gosto daqui do país, é um dos mais difíceis, mas eu acho as questões muito bem elaboradas. Observe a figura abaixo que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas. Então, tem uma adenina se ligando a uma timina, se ligando em 2 pontos aqui, né? Indique a alternativa que relaciona corretamente as moléculas que encontram parcialmente representadas e o tipo de ligação química apontada pela seta. Isso daqui seria, essa representação aqui seria somente no DNA, ou pode ser no DNA e no RNA, ou somente no RNA. Óbvio que é somente no DNA por conta da presença da timina. RNA não tem timina. Então eu sei que é exclusivamente DNA, então eu ficaria entre a letra A e a letra D. E esse tipo de ligação entre as bases nitrogenadas é uma ligação covalente apolar ou de hidrogênio. Eu sei que isso daqui, gente, a gente nem falou, tá? Isso aqui a gente não falou, mas isso é uma coisa da parte de química. A ligação entre bases nitrogenadas são ligações de hidrogênio. E por fim aqui, deixa eu fazer a 44 aqui do Enem. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato, ó, nitrogênio aqui, hein, pelas plantas.
Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de amido, frutose, lipídios, celulose ou proteínas. Olha aqui a letra de novo, tá escrito errado. Isso aqui era para ser D e essa daqui seria E. Gente, o problema, se eu falei nitrato, falei nitrogênio, eu quero que vocês lembrem de aminoácidos e proteínas. Então seria aqui a letra E, tá? Proteínas. Agora eu vou resolver questões do capítulo 7. Vamos lá para a página 191, tá? E aí vai ter um outro vídeo falando sobre a correção desse outro capítulo aqui para vocês. Então eu vou disponibilizar 2 vídeos para isso, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.